A escola dominical é a maior e mais acessível agência de educação religiosa da igreja. O seu principal objetivo é ensinar a palavra de Deus de uma forma acessível a todos os alunos, do berçário até os adultos, todas as faixas etárias. Por isso, ela é um fator determinante na formação espiritual, moral, social e cultural das famílias. A escola dominical, quando bem estruturada, torna-se um dos meios mais eficazes da evangelização. É notório que missionários, pastores e demais obreiros e obreiras passaram pela escola dominical e continuam a frequentá-las zelosamente, pois nela o caráter cristão é desenvolvido segundo a Bíblia Sagrada. A escola dominical é gratuita e conta com o apoio de homens e mulheres que voluntariamente lecionam a palavra de Deus. É o maior trabalho que se pode realizar na igreja. Os seus professores e organizadores não têm qualquer retorno financeiro, a não ser a alegria de saber que são instrumentos de Deus para abençoar vidas através do ensino da palavra de Deus. Os que exercem esse ministério sabem que esta é a maior recompensa. É neste contexto que vamos conhecer um pouco mais sobre sua origem, a qual nos traz grande aprendizado. Eu sou Érica Kátia e sejam bem-vindos ao meu canal. Peço a ajuda de todos vocês para se inscrever no meu canal, deixar aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos, ative o sininho de notificação e compartilhe em suas redes sociais. A origem da escola dominical. Em 1737, John Wesley, líder do avivamento do século XVIII, e o fundador do movimento metodista, quando estava em sua missão, começou um trabalho de ensino bíblico para as crianças. Wesley dizia: Deus começa sua obra com as crianças. John Wesley, desde os primórdios, falava do valor da escola dominical. Estou convencido de que essas escolas dominicais são as instituições mais nobres vista desde alguns séculos na Europa, e crescerão cada vez mais, contanto que os seus professores e dirigentes cumpram seus deveres. Em 1769, a história registra que a jovem Hannah Balmore, com 26 anos de idade, criou a primeira escola dominical em sua residência. Ela aceitou a Cristo através de um sermão de John Wesley e se comprometeu com a evangelização de crianças nos domingos pela manhã. Em 1780, 11 anos mais tarde, em Gloucester, jornalista metodista Robert Hikes criou a primeira escola dominical para crianças pobres que viviam abandonadas nas ruas. 12 de setembro de 1736, nasce na Inglaterra Robert Hikes. Recebendo instruções e uma boa educação, se forma como jornalista. O jornalista britânico procurava concentrar-se sobre o editorial que escrevia para o jornal. A escola dominical foi fundada no final do século XVIII, em 20 de julho de 1780, na cidade de Gloucester, na Inglaterra. Robert Hikes escrevia sobre a melhoria do sistema carcerário da sua cidade. Ao perceber que muitas crianças ficavam na rua falando palavrões e brigando, mudou de ideia e escreveu sobre como levar aqueles meninos à igreja, visando alfabetizá-los e evangelizá-los. Era o início da Revolução Industrial na Inglaterra,
que começou pelo desenvolvimento da máquina a vapor, que aproveitava o vapor da água aquecida pelo carvão para produzir energia e revertê-la em força para mover as máquinas. Com o tempo e à medida que os grandes capitalistas foram enriquecendo, o lucro das suas indústrias começou a ser revestido em investimento para o desenvolvimento das estradas de ferro, aumentando cada vez mais o abismo social entre os ricos e pobres. A pobreza aumentou e o nível da criminalidade explodiu. Era nesse mundo violento de exploração e de criminalidade que muitos se encontravam. Sobretudo as crianças, que trabalhavam nas fábricas ao lado dos seus pais, de sol a sol, 6 dias por semana, 12 horas por dia. O único dia livre era o domingo. Enquanto os pais descansavam no domingo do trabalho árduo da semana, as crianças ficavam abandonadas nas ruas, buscando seus próprios interesses. Tomavam conta das ruas e praças, brincando, brigando, perturbando o silêncio dos que queriam descansar com os barulhos. A maioria das crianças não sabia ler nem escrever. Naquele tempo não havia escolas públicas na Inglaterra, apenas escolas particulares, privilégio das classes mais bastardas que podiam pagar os custos altos. Assim as crianças pobres ficavam sem estudar, pois durante a semana eram forçadas a trabalhar nas fábricas, algo bem comum durante a Revolução Industrial. Robert Hicks sentiu-se atribulado no seu espírito ao ver tantas crianças desafortunadas crescendo desta maneira. Sem dúvida, ao atingir a maioridade, muitas delas cairiam no mundo do crime. Sentado em sua mesa e meditando sobre essa situação, um plano nasceu na sua mente. Ele resolveu fazer algo para as crianças pobres que pudesse mudar seu viver e garantir a elas um futuro melhor. Pondo ao lado seu editorial sobre reformas nas prisões, ele começou a escrever sobre as crianças pobres que trabalhavam nas fábricas, sem oportunidade para estudar e sem preparo para uma vida melhor. Ele resolveu, neste primeiro editorial, somente chamar a atenção à condição deplorável dos pequeninos. E no próximo, ele apresentaria uma solução que estava tomando forma na sua mente. No editorial seguinte, expôs seu plano de começar aulas de alfabetização, linguagem, gramática, matemática e religião para as crianças durante algumas horas de domingo. Fez um apelo através do jornal para as mulheres com preparo intelectual e dispostas a ajudá-lhes nesse projeto, dando aula nos seus lares. Com a idade de 44 anos, saiu pelas ruas a convidar os pequenos transgressores a que se reunissem todos os domingos para aprender a palavra de Deus. O entusiasmo das crianças era comovente e contagiante. As professoras voluntárias, além de alfabetizá-las, ensinando a ler e escrever, ensinavam matemática, das 10 horas às 12 horas, história em inglês, das 13 horas às 17 horas e ensinavam a Bíblia. Assim, aprendendo conduta moral e ética. As histórias e lições bíblicas eram os momentos mais esperados de todo o currículo. Era uma verdadeira educação cristã. Na época foi uma quebra de paradigma na educação de Robert Hicks. Foi chamado de profanador do domingo, mestre dos maltrapilhos, pai e tutor dos vagabundos malcriados. Mas a imprensa da época também comentava favoravelmente esta iniciativa inédita de Hicks, pai da escola dominical. Robert Hicks, este grande homem de visão humanitária, não somente fazia campanhas através do seu jornal para angariar doações de material escolar, mas também agasalhos, roupas, sapato para as crianças pobres, bem como mantimentos para preparar-lhes um bom almoço aos domingos. Ele levava agasalho e alimento
para as crianças de rua, que morreria de frio se ninguém cuidasse delas. Hikes conseguiu o apoio de algumas senhoras que iam às casas explicar sobre o trabalho e convencer os pais da importância do ensino para os jovens. A escola dominical passou das casas particulares para os templos, os quais passaram a encher-se de crianças. Em meio a muito trabalho, após 3 anos de oração, Robert Hikes resolveu divulgar a obra-prima da sua vida. Publicar no dia 3 de novembro de 1783, ele mostra os resultados e a transformação gerada na vida das crianças e sociedade, sendo escolhida esta data como o dia da escola bíblica dominical. Já havia 7 escolas com média de 30 alunos cada. A transformação ao longo prazo foi tão grande que em 12 anos não existia nenhum criminoso para ser julgado. As classes bíblicas começaram a se propagar rapidamente por cidades vizinhas e finalmente para todo o país. 4 anos após a fundação, a escola dominical já tinha mais de 250 mil alunos. E quando Robert Hikes faleceu em 1811, com 76 anos, já havia na escola dominical 400 mil alunos matriculados. A escola dominical no Brasil, ela foi fundada no dia 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Um casal de missionários escoceses, Robert Carley e Sarah Carley, realiza a primeira aula da escola dominical para 5 crianças em sua residência. A história contada foi de Jonas. Sarah usou mais gestos do que palavras, pois ainda estava aprendendo a língua portuguesa. O sucesso do trabalho com as crianças levou o casal Carley a expandir o público-alvo, abrindo oportunidade para jovens e adultos aprenderem a palavra de Deus. O pastor Antônio Gilberto sabiamente disse: Robert Carley não sabia que ao alcançar a EBD estava alcançando os fundamentos de uma grande obra espiritual. A escola dominical tornou-se tão importante que não podemos imaginar uma igreja sem ela, mas conhecida como um lugar de aprendizado e adoração ao Senhor, onde aprendemos os rudimentos da fé, uma vida disciplinada pela palavra de Deus. Obrigado por ficar até o final. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau!